Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, falando sobre a LZR e mais um mês aí acompanhando. E antes de começar, pessoal, eu queria, assim, fiquei bastante feliz porque um grande analista aí de fundos imobiliários, ele viu o vídeo do mês passado da LZR, que eu coloquei que a situação do fundo não era tão tranquila quanto parecia, embora assim, nada de preocupante ainda. E ele viu o vídeo, me mandou uma mensagem falando que de fato eu tinha razão nas contas que eu fiz. Fiquei muito feliz e o cara, assim, é um cara que eu tenho um total respeito, então tô no caminho certo, acho que isso que é importante. Mas bora lá e eu vou mostrar de novo nesse mês que inclusive teve um acréscimo, um pequenininho acréscimo na alavancagem, mas por outro lado também teve a venda lá do Santilana, que também pode ajudar na questão da diminuição, mas bora pro relatório, vocês vão ver, para quem não assistiu o vídeo mês passado, assista, mas se não assistiu, assista esse mês, porque vai ficar claro qual que é a situação do fundo hoje. Então, bora pro relatório gerencial. Então vamos lá. Relatório gerencial agora de março. O fundo teve reajustes inflacionários de dois ativos. Então hoje já tem de 5 dos 23 imóveis já tiveram seus aluguéis corrigidos. Lembrando que o LZR, pessoal, ele é um imóvel, é um fundo de contratos 100% atípicos, então não há renovatórias, não há revisionais, né? Então somente os reajustes inflacionários. Esse é um dos problemas que você tem que pôr na conta, e aqui acho que vale a pena esse parênteses aqui, para vocês sempre tomarem cuidado com quem fala que contrato atípico é o melhor dos mundos. Ele parece ser, porque o contrato atípico ele é um contrato longo, tem multas pesadíssimas, normalmente sempre, normalmente sempre não, né? Mas normalmente é o prazo de vencimento para o contrato. Quem deseja, se o inquilino deseja sair, ele tem que pagar tudo de multa, né? Imagina um contrato de 20 anos, ele sai com 5, ele tem 15 anos para pagar. Porém, pessoal, um ponto que eu não vejo muitas pessoas falando, e vocês têm que tomar muito cuidado, principalmente para quem entrou agora, é na hora do final do contrato. Porque normalmente, quando você tem só reajuste inflacionário, e às vezes os imóveis não são tão em localizações tão boas. O que isso significa? Que a região, normalmente, o preço do aluguel é menor do que o que está atualmente no fundo. Por quê? É por contrato, ele tem que ser reajustado na inflação. E como não tem renovatória, revisional, desculpa, renovatória não tem revisional, o inquilino não tem a oportunidade de chamar o fundo e baixar o valor do aluguel. E isso é praxe, tá? Aí quando vai chegando no final do vencimento, normalmente ou o inquilino chama para poder renovar antes, baixando o preço, e até porque são imóveis, normalmente quando a gente fala do ALZR, por exemplo, são imóveis, alguns imóveis são imóveis mais difíceis de locar, porque tem imóvel refrigerado, tem imóveis, por exemplo, Scala, né, que é um data center, que você não vai conseguir alugar para uma outra empresa que não seja do mesmo ramo. E aí você fica com essa dificuldade. Então, normalmente, os aluguéis caem nas renovações. Claro que tem, assim, a gente está vendo contratos são muito longos, né? Acaba que isso vai demorar um pouco, mas é para vocês tomarem cuidado com isso. Então, bora voltando aqui para o relatório, fazendo esse pequeno aviso. Então, teve a questão da venda, né, do lado do imóvel Santilana, que eu expliquei bastante, eu fiz um vídeo só sobre o fato relevante, que foi uma venda que parece ser muito boa, né, por causa do que por causa do que é burro, né, porque o fundo ele receber o dinheiro, porém ele continua recebendo aluguel até a última prestação. Então são 30 meses, o fundo continua a receber a receita de locação por um período de 30 meses. Pessoal, nenhum inquilino, nenhum comprador é tão bonzinho assim. É claro que isso está no preço da compra. E eu fiz as contas no fato relevante, só vocês voltarem lá. Então tem um lucro contábil aí de 10,3 milhões, tirando todo o valor do principal, que inclusive vai ajudar na questão da amortização, que é o que eu quero falar para vocês mais para frente. Teve o Cash Allowance do Data Center Scala, que foi... Pessoal, aqui é um ponto que acho que também merece um pouquinho da sua atenção como cotista do LZR, ou você que tem interesse no fundo, porque é o seguinte, pessoal, uma parte do pagamento, que o fundo ele fez um valor de pagamento, o Aliança, o Scala Data Center foi aquele imóvel lá do Rio Grande do Sul que demorou um certo tempo para fechar o negócio por causa das enchentes do Sul. Aqui teve, o preço era 1, aí depois o preço foi reduzido e depois teve essa questão aqui
que o fundo iria fazer algumas benfeitorias no ativo para poder deixar ele, sei lá, uma situação. Na verdade, aqui eles falam, né? Capacidade instalada de TI do ativo para 1,2 megawatts. Eu não sei se isso é bom ou não, eu acredito, quem sou eu para julgar. Mas o ponto é o seguinte: teve um aumento no valor, sendo 13 milhões por caixa e 17 milhões numa integralização. Na verdade, eles aumentaram, né? Efetuado mediante e recursos do caixa 17 milhões através da segunda integralização do CRI, ou seja. Então você teve um aumento aí de 17 milhões na alavancagem. Um ponto importante aqui de vocês entenderem é que a gente não sabe se essa benfeitoria ela vai trazer valor para o imóvel. Se isso de fato traz valor para o imóvel, eu acredito que sim, por ser um valor, por ser um ativo de data center, está melhorando a condição do data center. Então pode ser que isso seja recuperado em tese numa próxima avaliação patrimonial que a gente espera, mas não tem como saber. Então aqui o fundo, o aluguel mensal foi acrescido em 234 mil, passando para 1.770.000, um cap rate inicial de 9,36 e um cash on cash de 10,5, exatamente por causa da questão da alavancagem que o fundo fez. Então, em tese, me parece uma boa negociação, mas é claro que, na verdade, melhorando um pouco, porque já não era uma negociação boa, era uma negociação ok a compra desse ativo, que na minha visão, quem assistiu os vídeos anteriores sabe que eu não fui muito favorável a esta compra, mas também é uma compra ok. O fundo está com 23 ativos. Aqui, ó, posição de caixas e valores mobiliários de 205 milhões. Pessoal, vejam, valores mobiliários. Eu quero que vocês prestem atenção muito nessa parte aqui, porque dá a impressão que o fundo tem 205 milhões ali para pagar a alavancagem dele, o que ele tem de... Mas não é, pessoal, não é. Isso eu expliquei bem no outro vídeo e vou enfatizar novamente neste vídeo. Então o fundo agora ele tá com ele pagou 8,2, né, tem uma reserva aí de 0,9 centavos. O guidance continua de 79,81 até o final do semestre, como nada alterou. Tá aqui o fundo gerou 83, pagou 82, então tá dentro do guidance, você pagou até um centavinho a mais do que ele pagou no mês passado. Bom, então pessoal, vamos para o que interessa, que é a situação de alavancagem do fundo. Primeiro, pessoal, importante é que talvez a gestora tenha visto o meu vídeo, porque os números do total de 2025 não estavam batendo de CRI aqui com aqui, e dessa vez eles acertaram, devem ter visto o meu vídeo, porque foi a primeira crítica que eu fiz, não estavam batendo os números aqui, então agora bateu. Bom, pessoal, é o seguinte, o fundo, ele informa que ele tem dinheiro para 2 anos, eles colocam aqui, o fundo tem 2 anos de obrigações futuras para as amortizações e as compras parceladas. Pessoal, mas isso não é verdade e eu vou explicar para vocês, eu já expliquei no mês passado, mas eu vou entrar um pouco mais no detalhe esse mês. Primeiro ponto, pessoal, eu quero mostrar para vocês a questão da alavancagem que o fundo tem hoje. Porque é o seguinte, pessoal, se a gente somar, e aí eu fiz um exercício com vocês aqui. Essas barrinhas aqui, a barrinha cinza são as compras parceladas que o fundo tem, e aqui em azulzinho é o CRIs, então aqui a sincronização é a obrigação que ele tem para pagar os imóveis. Somado com o earnout, que é esse laranjinha aqui. Eles colocam para 2025 95,9 e para 2026 74,5. Vamos focar nesses 2 anos porque é o que eles falam que tem de caixa para pagar isso. Porém, pessoal, primeiro ponto, earnout. Earnout é um pagamento que o comprador faz ao vendedor se ele atende algumas especificações. É um pagamento, é um valor acrescido velado na hora da compra. Porque sempre paga. Pessoal, eu sinceramente eu não lembro do earnout não ser pago. Então eu estou considerando o earnout, só que o fundo não pode lançar isso como uma obrigação, porque precisam ser cumpridas algumas condições, tá? Então, pessoal, de parcela, tirando o earnout, tem 69,4 milhões para ele pagar de aquisição, tá? Tirando o CRI. E em 2025, 49,1, que dá 118,5. E a gente vê, pessoal, que já é muito diferente do que ele informa. Na verdade, você teria que somar aqui, mas assim, é muito diferente do que, inclusive, está no informe mensal. E se a gente for pegar... Desculpa, pessoal. A gente pega aqui a obrigação por aquisição, 69 milhões. É bem diferente do que está informando aqui. A gente ele coloca 69 milhões porque ele não está considerando o earnout. Só que aqui ele está considerando somente o passivo desse ano.
Algumas pessoas já falaram que na minha visão, quando você já inclui já reconheceu o passivo, você teria que colocar e lançar ele aqui, por mais que algumas pessoas entendam que isso aqui é o do exercício de 2025, o que para mim não faz muito sentido, porque é uma informação contábil que o passivo já foi reconhecido. Então, em tese, ele teria que entrar aqui. Então o fundo está reconhecendo somente o primeiro aqui, o passivo de 2.000 de obrigações. E não tá, e aí, claro, ele está reconhecendo aqui na securitização os valores, que são 276 milhões, muito diferente do que ele informa aqui, 501 milhões. E que, na verdade, não é mais 501, é 518, porque tem que somar esses 17 milhões aqui do novo CRI que não entrou na conta. Porque esse valor de 501 é o mesmo do mês passado, então, como ele fez esse agora, então tem que somar esses 17 milhões aqui. Bom, continuando aqui na nossa explicação. Então, pessoal, se a gente tirar os earnouts, são 118 milhões em termos de obrigação. Mas eu considero 170,4, que é o mesmo valor que eu coloquei no relatório do mês passado, que é a soma das obrigações mais o earnout dos 2 anos. Bom, se a gente somar tudo que o fundo tem de passivo hoje, aí considerando todos os CRIs, o fundo tem 688 milhões de passivo. 688 milhões de obrigação mais securitização, que são os 501 milhões, mais os 17 milhões do novo CRI, mais esses 170 milhões aqui de obrigação por pagamento que ele vai ter que fazer. O ativo do fundo hoje é 1.632, se a gente for pegar aqui, 1.632, que está aqui, eu coloquei, arredondei para cima, tá? 1.632. Então, pessoal, se a gente dividir todo o passivo pelo ativo, nós temos uma alavancagem, um índice de alavancagem hoje de 42,1%. Sendo bonzinho e considerando as parcelas a receber, se dá 82 milhões, somando todas as parcelas a receber que ele tem, aí eu tiro do passivo, daria uma alavancagem de 37,1%, o que é muito alto. É um índice bem considerável para um fundo pequeno. E aí eu vejo algumas pessoas reclamarem do XPML, um fundo gigantesco que não tem nem isso. E, sim, claro, ele tem um passivo, deve ter por volta lá de uns 20%, se eu não me engano. Mas a gente está falando de um fundo lá de 8 bi, aqui a gente está falando de um fundo de 1,6, 1,7 bi de patrimônio líquido. Quanto que ele tem de patrimônio? Está dando 1,2 bi de patrimônio líquido. Então é uma alavancagem bem considerável. Porém, pessoal, é aquela alavancagem que tem os CRIs casados com os recebimentos. O que me chama a atenção é as amortizações que o fundo vai ter que fazer, porque é o seguinte, pessoal, olha só, isso aqui a gente está falando de principal, amortização a partir dos juros e correção são os CRIs com aluguel casado, então isso não tem e não entra nesse ponto aqui, ele entra na parte operacional. E aí que tá, pessoal, o fundo coloca aqui 205 milhões de posição de caixa, a gente vai no informe mensal, ele tem 91 milhões. Da onde que ele está tirando os outros 106 milhões, 115 milhões aí? Ele está pegando da parte de fundo imobiliário que ele tem. E aí a gente vai lá na posição de fundo imobiliário que o fundo tem. Ele tem essas posições aqui, o Aliança, o Aliança onde está os imóveis de data center, inclusive o Scala está aqui, o Trishman que está o imóvel da Dupont, se eu não me engano, aqui. Então esses dois pontos aqui, ele não deve considerar, porque são ativos, é um instrumento que o fundo usou para investir em ativos. Então não considera aqui, a gente considera só essas outros fundos aqui, o Devante Properties, o Fator Veritá, o GGRC e o Interlogístico. E aí, pessoal, se a gente for pegar aqui, eu fiz um Excel aqui, o DP, que é o Devante aqui, dá 9 milhões, isso pegando pelo informe trimestral, que é de fevereiro. A gente precisaria esperar para atualizar esses valores. Então, somando todos os fundos imobiliários que ele tem, mais a posição de caixa, dá 193 milhões. Tá? 193 milhões, tá, assim, é uma questão de arredondamento, porque possivelmente ele deve estar pegando posição de mercado. Ou somando, por exemplo, com os valores que ele tem que receber, que são aqueles valores do principal, daria 265 milhões. A grande questão é a seguinte, pessoal, a grande questão é, esses 91 milhões, esses 91.470, que fundo aqui vocês consideram que ele possa vender para pagar, para fazer caixa? Todos eles aqui, provavelmente, ele vai tomar prejuízo no momento que a gente está hoje. O GGRC é fato. O GGRC 42 milhões é fato, porque ele pegou as cotas do valor patrimonial na venda que ele fez pro GGRC, ele pegou cotas do GGRC no valor patrimonial. Aqui está no prejuízo.
Os outros, pessoal, o que me chama a atenção, esses dois fundos aqui, o que fazem na carteira do LZR, para mim não faço a menor ideia. Tanto o da Verità quanto esse da Devante aqui, para mim não faz o menor sentido. Mas, pessoal, precisaria pegar os preços de compra, mas assim, é quase certo, pelo momento que a gente está hoje, que todos eles estão em prejuízo. Então, não seriam ativos que o fundo venderia agora. Então ele só tem de caixa de verdade o que ele tem disponibilidade, 91 milhões. O que significa, pessoal, que ele não tem os 2 anos, e sim o primeiro ano. Se a gente for pegar aqui, ó, dá 95,9. É o que ele tem para pagar, ele não tem os 2 anos. Os 2 anos ele conta que a situação de mercado vai melhorar e ele vai poder vender as cotas desses fundos imobiliários para poder ter isso de caixa. Porque se ele vender agora, ele vai apurar prejuízo e ele vai ter que parar de distribuir dividendo por um momento, até repor esse prejuízo contábil. Então, pessoal, esqueçam esses fundos imobiliários agora. A gente tem que considerar essa posição que ele tem de caixa aqui, que é 91 milhões, que ainda falta um pouquinho até para pagar o que ele precisa aqui. É claro que, pessoal, a gente tem a retenção que ele faz dos 5%, que pode ajudar a pagar essa parte aqui. Né? A retenção do 5% ele pode ajudar a pagar. Mas o que eu quero falar para vocês, a situação do LZR hoje ele está tranquilo para 2025, para 2026 temos que aguardar para ver o que ele vai fazer. Porque ou a situação melhora a ponto dele conseguir fazer uma emissão, o que eu acho muito difícil para o ano que vem. A gente precisaria ver quando são os pagamentos disso aqui, se for mais para o final do ano. Ou ele fazer uma nova alavancagem para poder pagar isso, ou rolar essa dívida, ou vender os fundos imobiliários, assumir o prejuízo e aí ficar um período sem distribuir dividendo. E aí, esse é o ponto que eu falo para vocês, quando vocês investem em fundo alavancado, é bom receber o dividendo do fundo alavancado, mas na hora de pagar você tem que estar lá para aceitar as condições também. Então, pessoal, assim, a situação da LZR hoje é que ela para 2025 ela é tranquila, ainda não me traz tanta preocupação. A questão é, o fundo vai precisar fazer alguma coisa, e aí entra um ponto, pessoal, que eu já falei no vídeo passado, que não é tão simples, que é o fundo não é tão fácil ele vender ativo. Porque são ativos não tão, assim, e aí eu gosto de fazer o paralelo com o XPML. O XPML é muito mais fácil ele vender ativo, embora a situação econômica não esteja propícia para nenhum dos dois vender, mas no caso do LZR é mais difícil ainda do que o XPML. São imóveis fora, não são imóveis do raio 30, são imóveis específicos para alguns tipos de locatário, como a gente pode ver aqui, ó. A gente vai pegar os imóveis, pessoal, a gente tem imóvel que são, ó, por exemplo, a Air Liquid, ele é um imóvel, é basicamente um imóvel industrial. A gente pode pegar a BRF também, ó, um galpão refrigerado, outro da BRF galpão refrigerado. Ou seja, não são fáceis de você alugar ou de você vender esse ativo para assim, quem que vai querer comprar um ativo desse sendo, embora são contratos. E aí tem um outro ponto também, a gente está vendo aqui, se a gente for pegar, ó, por exemplo, os BRF tem vencimento do contrato, estão chegando, estão próximos, né, todos em 2029. Aqui é um pouquinho, embora seja 2030. Mas olha só, atento, esse aqui é um dos calcanhares de Aquiles, porque o ano que vem esse contrato vence, é um ativo numa localização complicada, que eu até acho que seria interessantíssimo o fundo vender esse ativo, mas aí precisaria ver se é tão simples vender, né? Porque pelo que, assim, eu sou aqui do Rio de Janeiro, não é uma região tão se a gente for comparar com o centro ou com Barra da Tijuca, não é uma região tão boa. Então, assim, e ele vence o ano que vem. Então, pessoal, a situação do LZR, ela não é tão tranquila quanto a gente imagina, tá? Embora a gente tenha que ficar atento, e acho que era isso, pessoal. Acho que ficou claro a questão da alavancagem. É mais um complemento, embora tenha ficado longo o vídeo, mas é mais um complemento do vídeo que eu já tinha feito mês passado, explicando que a situação não era tão tranquila assim. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.